Olá, tudo bem? Para quem estuda para concurso, esse tema é figurinha carimbada, né? Eficácia plena, contida, limitada. Pois é. Hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas a aplicabilidade das normas constitucionais. Esse é aquele assunto que, sem exagero, separa quem passa de quem fica pelo caminho em direito constitucional. E todo o material que a gente vai ver aqui foi cuidadosamente preparado pela equipe do canal Legislação de Elite. Foi tudo pensado para quem não quer só entender a matéria, mas quer dominar o raciocínio que as bancas de concurso esperam. E aqui, ó, aqui tá a pergunta que vale ouro. Quantas vezes a gente já não se pegou na frente de um artigo da Constituição com aquela pulga atrás da orelha? E aí, isso já tá valendo? Precisa de uma lei? Pode ser limitado? Então o nosso objetivo hoje é construir juntos uma resposta definitiva para essa questão. Para chegar lá, nosso caminho está bem traçado. A gente começa com um mapa geral da aplicabilidade. Depois a gente entra no DNA de cada norma, plena, contida e limitada. Em seguida, vamos desvendar as subdivisões, pegar umas ferramentas para a hora da prova e, claro, desarmar aquelas pegadinhas clássicas. Vamos nessa? Bom, tudo isso que a gente estuda hoje começa com o grande jurista José Afonso da Silva. A classificação que ele criou é, basicamente, a bússola que orienta quase todas as questões de concurso sobre esse tema. Então, o primeiro passo é entender a lógica dele. E a lógica dele toda pode ser simplificada em uma única pergunta-chave. Pensa nela como uma ferramenta mental que a gente vai usar o tempo todo. Sempre que lê um artigo da Constituição, a primeira coisa a se perguntar é: para essa norma funcionar de verdade, ela depende de uma outra lei? Guarda essa pergunta. Sério, ela é a nossa chave mestra. Ok, com a nossa chave mestra em mãos, a gente pode abrir a porta para o DNA da aplicabilidade. São 3 categorias principais que a gente precisa dominar: plena, contida e limitada. Cada uma delas tem uma identidade própria. Olha, essa tabela aqui é o resumo da ópera. O pulo do gato está na segunda linha, ali em lei posterior. É aqui que a diferença fica gritante. Na plena, a lei não pode reduzir o direito. Na contida, ela pode restringir. E na limitada, ela deve regulamentar. Entendeu? Essa tabela é nosso ponto de referência. Se essa lógica entrar na cabeça, o resto fica muito mais simples. Começando pela mais forte de todas, a norma de eficácia plena. Pensa nela como uma norma que já nasceu pronta, sabe? Completa. Desde que a Constituição foi promulgada, ela já está valendo com força total. O artigo 37, com os princípios do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, é o exemplo perfeito. Nenhuma lei pode chegar depois e dizer que, o princípio da moralidade agora vale só um pouquinho. Não, a aplicação é integral e ponto final. Aí a gente tem a norma de eficácia contida. Ela também nasce pronta, também produz todos os seus efeitos imediatamente. Mas, e esse é um mas bem grande, ela vem com uma espécie de asterisco. O Estado pode, por meio de uma lei, restringir o alcance dela. O exemplo clássico que todo mundo usa é o do artigo 5º, inciso 13. A liberdade de profissão é livre. Mas a lei pode exigir qualificações, tipo o exame da OAB para advogados. A norma vale, mas pode ser contida, entende? E por último, a limitada. Aqui, a nossa pergunta-chave. Precisa de lei? Tem como resposta um sonoro sim. Essa norma, coitada, não consegue produzir seus efeitos principais sozinha. Ela é tipo uma promessa da Constituição que precisa que o Congresso vá lá e crie uma lei para ela se tornar realidade. Sem essa lei, o potencial dela fica, bom, como o nome já diz, limitado. E é exatamente aqui que as bancas gostam de aprofundar para separar os candidatos mais preparados. Porque as normas limitadas não são todas iguais. Elas têm subdivisões, e entender isso é fundamental para gabaritar aquelas questões mais cabeludas. Basicamente, a gente tem 2 grandes grupos. Pensa assim, as normas institutivas, elas criam a ferramenta, tipo um órgão, uma entidade nova. Já as programáticas, elas apontam a direção. Elas estabelecem metas, objetivos para o Estado, como um programa mesmo que deve ser seguido. E dá para ir um pouco mais fundo. As normas institutivas se dividem de novo. Tem a impositiva, que impõe um dever de legislar. O texto da Constituição vai dizer algo como a lei disporá. É uma ordem. E tem a facultativa, que dá ao legislador o poder, a opção de legislar. Aí a expressão muda para algo como lei complementar poderá autorizar. Percebe a diferença sutil no verbo? É aí que mora o perigo e a chance de acertar questão. Ok, a teoria a gente já viu. Agora vamos para a parte prática, a que interessa. Como é que a gente transforma esse conhecimento em acertos na prova? Vamos ver algumas ferramentas e mnemônicos que vão simplesmente grudar essa lógica na cabeça. Esse aqui é o algoritmo da aprovação, é um passo a passo.
Primeiro, passe os olhos no texto procurando por gatilhos, por palavras-chave. Depois, aplique a nossa sequência de perguntas. Precisa de lei? Se a resposta for sim, pronto, é limitada, acabou. Se for não, vamos para a próxima. Pode ser restringida? Se sim, é contida. Agora, se a resposta foi não para as duas, só sobrou uma opção. É plena. Simples, lógico e direto ao ponto. E para nunca mais esquecer a principal delas, anota aí. L, limitada, começa com L, certo? E exige o quê? Exige lei. É um mnemônico simples, quase bobo, eu sei, mas na hora da pressão da prova, essas associações são o que salvam a nossa pele. Repete aí mentalmente. Limitada exige lei. Outro ponto que precisa ficar claro, a diferença dentro das institutivas. O segredo está no verbo. Se a Constituição fala a lei disporá, ela está impondo uma obrigação, é impositiva. Agora, se ela diz lei complementar poderá autorizar, ela está dando uma escolha, uma faculdade. Então, foco total no verbo. Chegamos na sessão que todo mundo estava esperando, onde o examinador arma as ciladas para derrubar a gente. Vamos mapear essas armadilhas e construir um escudo para não cair em nenhuma delas. Vamos lá, raciocínio rápido, como se fosse na prova. A afirmativa está aí na tela. Uma norma de eficácia limitada, enquanto fica ali esperando a boa vontade do legislador, ela é uma letra morta? Não serve para absolutamente nada? Pensa aí, certo ou errado? Erradíssimo! E essa é a pegadinha número 1. Mesmo sem a lei, a norma limitada já produz alguns efeitos. Sim, a doutrina chama isso de eficácia mínima. Ela já impede que leis antigas, que são contrárias a ela, continuem valendo. Ela também já serve como parâmetro para a gente declarar leis novas como inconstitucionais. E talvez o mais importante, ela já cria para o Estado o dever de legislar. Ou seja, ela não está parada, ela não é inerte. Outra confusão muito comum é entre a plena e a contida. Presta atenção, as duas têm aplicabilidade imediata. A grande diferença está na armadura delas. A plena tem uma armadura completa, a lei não consegue nem arranhar. Já a contida tem uma armadura com os pontos fracos, onde a lei pode atuar para restringir. O segredo é procurar no texto se a norma deixou essa brecha para a lei, como a expressão qualificações que a lei estabelecer. Esse slide aqui é para tirar print e guardar. É a nossa cola do bem. A gente precisa treinar o olho para encontrar nessas expressões. Viu no texto a lei disporá? Pense limitada. Leu qualificações que a lei estabelecer, aponte para a contida. Apareceu poderá autorizar, é um sinal piscando limitada facultativa. E se for um comando direto, sem falar nada de lei, aí sim é plena. No fim das contas, dominar esse assunto não é sobre decorar um monte de artigo. É sobre internalizar a lógica. A pergunta de $1 milhão é sempre essa. A norma precisa de uma ajudinha para funcionar ou ela já nasceu pronta, independente? Se essa ideia central fica clara, não tem mais como errar. E agora que esse mapa da aplicabilidade está bem mais claro, fica a reflexão final. Qual outra parte do direito constitucional ainda parece um labirinto para você? Tente usar essa mesma abordagem, essa mesma lógica estruturada para desvendar o seu próximo desafio. Lembre-se sempre, o método é a grande chave para a aprovação.